Olá, como você está? Espero que muito bem, viu? Hoje temos uma edição super especial do Informe USP São Carlos. Vamos celebrar os 10 anos de história, música e transformação do Coral USP São Carlos. É isso aí, aguarde. Estamos gravando no estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos, para que você possa assistir quando quiser ou puder, aqui mesmo no YouTube, @usp.sãocarlos. E o videocast fica à sua disposição e você também pode interagir com a gente mandando aqui nos comentários, por favor, sugestões de temas e até perguntas sobre este e outros projetos da USP. Fique à vontade, tá? Lembre-se de se inscrever no canal também, ativar o sininho para receber as nossas notificações e também compartilhar o conteúdo com quem ama saber o que acontece aqui na USP. É o seu caso? Você conhece alguém? Compartilha com ele, tá? E claro, fique à vontade para nos seguir também nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads, onde publicamos trechos e também momentos especiais de cada edição. Então vamos partir para o nosso bate-papo? Hoje vamos mergulhar em uma trajetória de harmonia, aprendizado e celebração, conhecendo o Coral da USP São Carlos. Isso de perto, viu, gente? Seus integrantes, seus desafios e suas conquistas ao longo de 10 anos. É uma bela trajetória, né? E claro, a gente vai falar sobre o grande concerto de comemoração que vai acontecer no Teatro Municipal de São Carlos, que será no dia 25 de outubro, às 8 da noite, com entrada gratuita, mediante retirada de convites. Tudo bem, né? E para a gente falar sobre essa trajetória cheia de harmonia, de histórias marcantes, a gente recebe 3 convidados muito especiais. Vamos receber o maestro Sérgio Alberto de Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Olá, todo mundo. Muito bom a gente conversar, né? É um prazer estar por aqui, conversando com você novamente, depois de tanto tempo, né? As pessoas vão descobrir que teve um período aí que a gente estava junto. Ele é regente titular e diretor artístico do Coral da USP São Carlos e do Coral USP Ribeirão Preto. E também temos a Patrícia Cari, que é soprano do coral, preparadora vocal e coordenadora do Madrigal da USP São Carlos. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com todos vocês. A gente vai ter uma conversa boa. E a Savana Mirella, como vai, Savana? Tudo em paz? Tudo jóia, obrigado pela experiência, muito bacana estar aqui com todos vocês, grandes referências para mim. Que legal. Seja muito boa essa conversa. Para quem não conhece, é a preparadora vocal e também regente assistente do coral Afro Soul Jazz. Olha que interessante. Educadora musical também no Projeto Guri. Sim, claro. Parabéns. Legal. Bom, todos muito bem-vindos aqui ao Informe USP São Carlos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente já começa conversando com o Sérgio, falando sobre o coral, claro, da USP São Carlos, que chega aos 10 anos, né, com uma história linda de formação, de arte, de inclusão. Como que foi estar à frente desse projeto desde o início e ver esse crescimento acontecer 10 anos? Então, depois desse tempo, e é muito bacana uma efeméride desse jeito, né? Assim como 10, depois outros grupos estão comemorando 20, 25, etc. É que a gente sempre faz uma retrospectiva, né? Ver o que foi legal, o que não foi tão legal assim. Mas principalmente o crescimento, né? O crescimento do grupo, o crescimento das pessoas, o amadurecimento das pessoas, a quantidade de músicas que a gente fez, que a gente já fez. E uma das coisas que dá para a gente verificar aí, para quem acompanhou o início, para quem esteve lá no início do coro, esse crescimento de qualidade, o crescimento artístico, sabe? A sonoridade, né? É um negócio muito diferente. E a gente vai... Como a gente vai fazer algumas músicas que são lá do comecinho, a gente vai ver que é uma diferença muito grande de sonoridade, de interpretação, de técnica, etc. Né? Crescimento, né? Isso Bacana. mesmo, né?
Deve estar super empolgada, né? E aí estão todas as coisas que estão por trás disso, né? Porque a gente... o que aparece são as coisas também glamourosas, né? Então, ok, lá no palco o palco vai estar lindo, né? O pessoal todo bem trajado, né? Vai estar tudo bonito, né? Tudo treinadinho e tal, né? Mas por trás tem uma produção impressionante, né? Uma produção, pensamento, o que está por trás daquilo, que repertório que vai se fazer, correndo atrás de rever o material que está, quantidade de arquivos que tem, etc, etc, fotos, etc, né? Então, a produção de qualquer evento é uma produção sempre muito grande, mas para um acontecimento como esse, de 10 anos, é uma produção grande mesmo, né? E bastante intensa e que envolve muita gente. Ninguém imagina os bastidores, né? Mas existem, gente. E olha quanta coisa, viu? E o coral, ele começou com uma ação de extensão, né? E hoje ele é um dos pilares culturais aqui da USP em São Carlos. Da tua visão, Sérgio, o que faz um coral universitário ser tão importante assim para a comunidade, hein? Bom, eu acho que primeiro o pensamento do que é o coro universitário. Eu tenho a impressão, agora eu realmente não lembro, depois de 10 anos eu não lembro, mas eu tenho a impressão que eu devo ter falado, se não logo no início, talvez em seguida, assim, que o coro universitário tem uma importância fundamental na vida do estudante, na vida do funcionário, na vida do docente dentro da universidade. O estudante ele passa pela sua vida acadêmica, obviamente, vai ter suas aulas, etc, tal, mas tudo que ele faz a mais, e principalmente na área artística, traz para ele um amadurecimento e uma visão, seja de coletivo, de colaboração, de amizade, de amorosidade, de percepção do outro, principalmente isso, de percepção do outro, né? Que isso acaba mudando muito a sociedade como um todo, né? Se isso acontece na vida de um estudante, na vida de outro estudante, isso se propaga e tende a ir para a sociedade. Essa é uma das funções que eu acho que é o coro universitário. Outra coisa é que o coro, eu sempre quis que o coro ele tivesse equiparado aos melhores coros que existem nas universidades, sejam do país, sejam de outros países. Porque a vida universitária sem o coro é uma coisa e a vida universitária com o coro é outra coisa, né? Então, a pessoa não só é a convivência daquele momento de ensaio e das apresentações locais, mas também as viagens que a gente tenta fazer, as viagens que a gente procura fazer, a participação em encontros de coros que são participações muito importantes para amadurecimento, inclusive do próprio coro, para saber, em que nível que esse coro está, no nível que o nosso coro está, aquele lá está legal, aquele lá, então onde é que a gente pode chegar? Isso é uma das coisas importantes também. E outra coisa que eu acho também é a nossa participação na sociedade onde a gente está localizado. Então, uma coisa é quase que, vamos pensar que uma prestação de serviço, assim, né? Então, eu estou prestando serviço para essa comunidade que é o coro em si, então os estudantes, os funcionários, os docentes e o pessoal externo também. A partir do repertório que a gente faz e a gente vai cantar para as outras pessoas, então a gente já está prestando um serviço para essa comunidade. Primeiramente, é uma comunidade interna, que é a da universidade, foi onde a gente começou, né? Canta aqui para a unidade, canta para um evento, mas depois, que é o mais importante, a gente levar essa produção nossa para a comunidade externa. Então a gente está em São Carlos, aí assim, a gente leva para fora, leva para a cidade, a gente já cantou em escola de pequenos, quase creche, assim, a gente já cantou em hospital, em hospitais, agora a gente está indo para o Teatro Municipal, levando, mas a gente sempre cantou na Catedral, por exemplo, outras igrejas, né? Então, levar essa música, levar essa produção que esses alunos, que esses docentes, que esses funcionários fizeram para o público em geral, é uma das coisas aí sim onde eu acho que o coro, ele promove aquilo que a universidade tenta fazer e insiste em fazer,
as diretrizes sempre estão muito claras, né? Que é levar para a população aquilo que a universidade produz. Então, eu acho que a gente faz isso de uma forma muito, muito bem feita, de forma muito efetiva, eu posso dizer, né? Então, esse era o pensamento desde o primeiro dia que eu vim aqui. Mesmo também por uma experiência de... agora, eu vou falar uma coisinha aqui agora. Dia 19 de outubro, agora, que é, na verdade, o dia do coralista. Descobri que é o dia do coralista, dia 19 de outubro, domingo. Mas é o dia onde vai fazer 42 anos que eu assinei o meu contrato com a Universidade de São Paulo. Não faz diga. 42 anos. Parabéns! Então, se a gente tem 10 anos de coral da USP São Carlos, ainda tem mais 32 anos de coral da USP de Ribeirão Preto, né? Então, desde o primeiro momento, essa visão de pertencimento à sociedade e não só necessidade, mas obrigação de levar a produção para a comunidade, isso sempre existiu, né? Então, o coral da USP São Carlos é resultado disso, né? E muita gente da comunidade participa, muita né? gente da comunidade. E no início eu lembro aquele furor, né? Que foi na cidade, todo mundo querendo vir para cá, participar. Não, vou cantar lá no coral da USP. E até hoje, quando a gente abre as inscrições, posso dizer que talvez quase a maioria das inscrições é do pessoal externo. Olha lá. É isso mesmo. Tá vendo? É uma coisa importante, porque é feito para você, né? O pessoal fala, a gente está fazendo coisa interna, só para a USP. A gente sempre comenta isso aqui. A gente faz para você que está aí do outro lado, porque a gente mostra o que a gente faz aqui, mas sempre inclui quem está lá fora. Isso é que é bacana, né? Que a USP sempre mostra um trabalho, seja ele qual for, de pesquisa, de projetos, de extensão, até inovações científicas e culturais, tudo feito para quem? Para quem está lá do outro lado. Isso que é importante a gente sempre frisar também aqui. E é uma vivência muito grande, né? Muito grande. A gente tem dentro da universidade, porque pode até englobar, olha lá, cantar. Olha que maravilha. E que momento mais te marcou nesses anos de trajetória à frente do coral aqui de São Carlos, hein? Curioso. É muito difícil dizer o momento, sabe? Os momentos que são muito bacanas são os momentos que a gente sai para fora, os momentos que a gente viaja. Aqui a gente não consegue fazer tantas viagens porque o grupo é muito grande, né? Uhum. Então, quando a gente fala uma viagem, a gente está falando de 2 ônibus, mais refeições para todo mundo, etc e tal. Então, a gente não consegue fazer muitas viagens, nem muito grandes, né? Então, são mais pertinho, assim. Por exemplo, Limeira, a gente já foi no Encontro de Corais. Aliás, foi um festival de coros da Unicamp, foi importantíssimo esse momento, que foi o ano passado. Uhum. Outro encontro de coros também que foi em Piracicaba, lá no Engenho, né? Um espaço muito bacana, né? Esses momentos eu acho que são momentos bem marcantes, assim. E agora, momentos aqui na cidade são momentos muito legais. Um deles, vou falar de um momento que agora virou tradição, né? Que é o concerto de Natal do Coral da USP, né? A gente fez uma vez na Catedral e foi um sucesso imenso, né? Tava aquela igreja lotada, devia ter 1000 pessoas naquela catedral. E depois disso, falou, nossa, o pessoal, né, foi lá, participou, gostou demais, assim, foi muito, muito bom. E aí virou uma tradição, né? E depois, a partir disso, todo ano a gente faz o tradicional concerto de Natal na Catedral. E agora um outro momento que foi particular, nem foi muito discutido isso, né, mas um momento particular para mim, né? Eu sempre quis cantar na escola Álvaro Guion, né? E aí, que é uma escola linda, né? Sim. Aquela coisa toda, nem restaurada tudo original, né? Aquela coisa linda, o auditório lá dentro, né? Sempre quis cantar lá, mas a gente não conseguia porque os horários não batiam, as atividades com as aulas, etc e tal. Mas aí houve um evento e chamaram a gente para cantar. E aí a gente cantou para o ensino médio. E aí nós levamos o nosso repertório, que é um repertório de MPB, músicas sacras, enfim, músicas eruditas e tal. E foi muito bacana porque a gente cantou músicas MPB que esses alunos sequer conheciam,
outras músicas sacras ou eruditas que eles se emocionaram tremendamente, e outras músicas de um repertório mais popular, como, por exemplo, Coldplay, que é um dos hits nossos, né, do coral, que é o Viva la Vida, por exemplo, que a gente cantou para eles, que eles se empolgaram tremendamente, né? Então esse momento foi um momento que ficou muito marcado para mim, né? A nossa inserção na comunidade, mais especificamente na vida do estudante do ensino médio, no local onde ele tem aula todos os dias. Deu frio na barriga nesse dia? Então, foi muito bacana o resultado. E eles se empolgaram e responderam, sabe, com os aplausos e tal. E ficaram muito impressionados, não faziam ideia de que era um coral, né? Porque quando a gente fala em coral, todo mundo se remete ao coral tradicional de final de ano, que enfim, de Natal, que parece só música sacra e tal, né? Música de igreja, como o pessoal fala, né? Mas o coral, todo mundo de beca, né? Mas o coral não é só isso, né? É isso também, mas não é só isso. E a gente canta de tudo, música erudita, música popular, de todas as épocas, né? Então, foi muito importante essa ligação e essa interação com esses alunos nessa idade, na adolescência e tal. Isso foi um momento bem importante pra gente. Eu imagino. E a música transcende tudo isso, né? Porque acaba pegando qualquer tipo, né, de geração, né? Seja dos mais novos aos mais antigos, estão todos lá, né? Grudados na música. Porque Exatamente. a música transcende tudo isso, né? Exatamente. Os professores lá, inclusive, né, se impressionaram. Muitos não conheciam, né, o que era o coral da USP, né? Olha lá. Então, às vezes tem essa ideia de que a gente canta muito para dentro, né? A gente está muito aqui. Mas não é real. Eu acho que até meio a meio, digamos assim. A gente canta metade das nossas apresentações fora e outras aqui, né? Mas muito pouca gente conhece, porque a gente precisaria... Não é uma atividade como um cantor de massas, né? Então, você que está em todas as mídias, né? É um trabalho artesanal, um trabalho que demora bastante tempo para ser criado e tal, né? E é muito localizado. A gente vai cantar no teatro tal, cantar na igreja tal. Então, esse público é um público pequeno, né? Sim. Que sejam 1000 pessoas, mas 1000 pessoas ainda assim é um público pequeno, pensando numa cidade, né? Então a gente precisa cantar mais, cantar muito e cantar mais, né, para esses públicos e os públicos mais variados possível. Abrir umas outras frentes. Isso, Estou aqui exatamente. Pensando assim, e já a gente já abriu outras frentes aí que a turminha aqui vai falar, essas outras frentes. Que legal, isso é importante. A gente falou no início que você também dirige o coral da USP de Ribeirão, né? Como que é equilibrar esses dois grupos com as suas entidades, né? Seus repertórios, porque é muita coisa, muita gente, né? E muita música também. Muita gente, muita música e muita... A gente tem que ter também muito discernimento, né? Digamos assim. Eu trabalho com as realidades, né? Eu não tenho as coisas pré-definidas. Então, vem um grupo, assim como foi São Carlos, ou quando o grupo que a gente começa, ou que eu crio, né? Qual é a realidade desse grupo? Quais são as pessoas que cantam? O que elas gostam? O que interessa para elas? E aí a gente vai formando esse repertório. Em todos os grupos que eu fundei, foi desse jeito, né? Eu fundei o Coral da USP Ribeirão Preto. Temos hoje em dia 3 grupos lá, todos esses fundei, né? Então, não, todos esses não. Na verdade, o Madrigal Revives, que é o mais antigo grupo de Ribeirão Preto, começou em 1970, ele foi incorporado ao Coral da USP. Esse eu não fundei, mas ele foi incorporado ao Coral da USP, e depois tem um coro universitário que eu fundei e o Grupo Zend que eu fundei. Fora isso, também a gente presta serviço a uma comunidade, um bairro que se chama Ribeirão Verde, onde tem um coro infantil, e a gente trabalha musicalização numa escola da periferia, né? Que é o Coral Infantil Satya Sai. Esse coral infantil, então a gente tem esses 4 grupos que eu comando, cada grupo com sua realidade, obviamente, e cada grupo com as suas necessidades e os seus perfis, né? Um voltado para estudantes, outro só um coro feminino hoje em dia, e outro um coro um madrigal que
que gosta de cantar as músicas da Renascença, as músicas clássicas, né? As músicas eruditas e tal, né? Então, pensar esses repertórios e atuar com as pessoas que trabalham com esse repertório é uma coisa que é muito difícil. Aí, e eu já tinha essas atividades, né? Aí quando veio o convite para vir para São Carlos, trabalhar com ela, falou, olha, não dá, já tem muita atividade em Ribeirão Preto, não tem jeito, né? Não, mas não sei o que, não, o que você precisa? Não, vamos lá. E eu não gosto de falar não, né? Não falo, dificilmente eu falo não. Afinal, tinha o Anderson envolvido em tudo isso. A gente não pode esquecer do Anderson, desse MC, que olha, que ele foi uma ponte. Foi uma ponte. Não, a gente consegue isso, consegue lá, e veio. Depois de 1 mês, 2 meses, estava tudo aí, né? Tava tudo pronto, né? Aí eu vim, né? Como não, né? Como não. E aí foi uma coisa maravilhosa, né? Porque aquele tanto de gente, depois o pessoal empolgado, e aí são campos completamente distintos, né? A gente está falando de uma universidade, que é a Universidade de São Paulo, mas são campos com pensamentos completamente diferentes e ações internas completamente diferentes. A forma de agir, forma de pensar, etc, né? Então, tive que reaprender como é que eu lido com esse campus, né? E foi muito fácil e foi muito bacana, porque as pessoas se envolvem, elas vão atrás, correm atrás de fazer isso, a gente precisa de tal coisa, disso, daquilo, eles vão atrás, resolvem a situação e partem para frente sem que eu esteja na frente de todas as coisas. Isso é muito bacana, né? E isso foi o que cativou, né? Então foi o que cativou e que foi indo. Irresistível. Irresistível, exatamente. Então é um trabalho muito gratificante, né? Um trabalho muito intenso, né? Com muita gente participando, que tem músicos, é incrível, né? Num campus basicamente de exatas, onde tem pianistas maravilhosos, outros violinistas maravilhosos, cantores maravilhosos, talentos como a né? Patrícia, que está aqui na minha frente. Como assim que me aparece na frente uma cantora aqui no campus? Então, foram muitas e muitas surpresas, né, que me cativaram, né? Aí não tive como... Como é que ele vai embora? Como que eu vou embora, né? Então, não tem jeito. Não né? vai de jeito nenhum, vai permanecer. Mas aí o que acontece que vai é isso, é mais um grupo. Então, não eram 4, são 5, depois foram 6, depois são 7, né? 8. Então, respira. Respira, né? E às vezes a gente dá uns bola fora, assim, mas enfim, né? Mas as pessoas estão aí para ajudar a gente e levar as coisas adiante. Mas né? também é quase que impossível você comandar lá, mesmo tendo vários arquivos lá na sua cabeça, tudo separadinho, uma hora vai dar né? E normal, natural. Exatamente. Perfeito. Gente, a gente falou bastante com ele já, mas ele já falou da Patrícia, então vou jogar aqui para ela a pergunta, hein, Patrícia? Você que é uma das vozes do coral e também atua como preparadora vocal, coordenadora do Madrigal, que agora vai ter aqui, né? Como que é fazer parte de tantas frentes dentro desse universo musical enorme, hein? É incrível, viu, Cláudia? É incrível. E eu já quero de antemão dizer que esse tempo que eu tenho estado com o coral, já tem um bom tempo, né, maestro? Aí teve uns momentos que eu tive que me ausentar, voltei, né? Mas uma das coisas mais incríveis para mim nesse tempo todo, além de estar com as pessoas e falar do trabalho que eu vou falar, é ter a regência do maestro Sérgio. A gente prima muito por essa regência, porque é uma regência que te coloca num lugar, naquele lugar que a gente tem que estar, sabe? Para fazer a música. Ele te leva para esse lugar. Então, essa regência também me cativou, viu, Maia? Porque ele se entrega, não é? Não, é ele sensacional. É sensacional. Depois que você já cantou com ele, né, Cláudia? Você sabe como é, né? E é importante para o cantor, para o musicista, também passar com outros maestros. Sim. Mas ele deixa saudade, entendeu? E eu admiro muito essa regência. E facilita a tua vida. Não, é incrível, né? E isso me cativa muito. Agora, estar à frente, ou nessas frentes, né? Como, por exemplo, né? Você falou, eu sou uma das vozes, né? Também canto como solista no coro. O trabalho de desenvolver o solo é então eu tenho que me preparar, minha voz, meu corpo, eu tenho que estudar, né? Como soprano, eu tenho que estudar a voz do meu naipe e me adequar, amalgamar com o som dos outros colegas do naipe, que são sopranos. Agora, quando você passa para a preparação vocal, aí eu tenho que pensar na voz de todo mundo, né?
Aí muda. Porque aí nós temos as vozes que são agudas, mais agudas que a minha, menos aguda, mezzo-soprano, que elas têm uma extensão grande, mas não são tão agudas, pegam muito grave. Penso nos homens, que você tem as vozes graves. Um dos maiores desafios do baixo é fazer com que o baixo traga esse som para fora, né? Porque o som é tão grave que ele meio que implode, né? Ele quer que fique dentro dele. É um grande desafio. Tenor, uma voz peculiar, uma voz aguda e grande, né? Então, assim, são muitos desafios. Tem que estudar bastante, tem que pensar bem, né? Porque não só no som, não só o que a gente vai ter como resultado, mas o que custou para fazer aquele som. A saúde vocal é uma coisa que eu primo muito, sabe? Eu prezo demais. Não é cantar a qualquer custo. É construir um caminho de consciência saudável que te permita cantar a vida toda, se assim você desejar. E não a qualquer custo. Então, a preparação vocal, ela é muito séria, né? Sim. É a saúde, é o corpo da pessoa que você está ajustando, sabe? Então, eu preciso estudar bastante e eu gosto muito de estudo. E o meu contato com o canto erudito foi exatamente na fisiologia da voz. Então, assim, é a minha área de paixão. É aquele lugar para mim, sabe? Que nunca tem fim. É a fisiologia da voz. Que é a pedagogia vocal, essa coisa de como cantar, como ensinar a cantar. Agora, pensando no madrigal, aí já extrapolou. Porque, nossa... Porque aí no madrigal... Eu vou pensar em mim, porque eu também canto no madrigal. Sim. Também vou preparar a voz do grupo. Mas deve ir um pouquinho além, porque no trabalho do repertório, eu tenho trabalhado como uma escola livre de música, sabe? Notação musical, rítmica, compasso, história da música. Pra quem tá ouvindo agora e não tá entendendo nada do que você tá falando, traduz Que é aí. isso? Traduz aí pra gente, por favor. Não, pra quem tá ouvindo. é porque que é isso, para notação cantar, musical, gente? você não tem necessidade de vir sabendo que a notação musical, o que é a história da música. Você não tem necessidade. Mas uma vez que você vem, então é colocado diante de você o conhecimento. Entendi. Certo? Para que você consiga fazer melhor uso daquele repertório que você vai cantar. Por exemplo, o madrigal, ele tem como propósito um repertório de música erudita, 100% erudita. Não que a gente nunca faça alguma coisa fora, mas é a proposta para o que ele foi feito, né? Até como madrigal, né? A gente poderia falar de onde vem o madrigal, como é visto o madrigal, o que o madrigal canta. Mas, normalmente, músicas do período da Renascença, Barroco. E se hoje alguém escreve para madrigal, sempre tem uma recordação ali, posso dizer, quase sempre, né? Desse período. Então, quando você consegue pegar aquela partitura cheia daquelas bolinhas, sabe? Aquelas formiguinhas, umas têm asinha, outras não, né? Isso aí é a notação musical, são códigos para facilitar o desempenho do repertório. Entendi. Então a pessoa não precisa saber para entrar, para cantar no madrigal, ela não precisa entrar sabendo, mas uma vez que ela entra, então nós temos um trabalho bem intenso. Quando apresenta o repertório, né? Nós vamos cantar, por exemplo, no concerto, uma música de Mozart, que chama Lacrimosa. Nós não apresentamos a música assim, vamos cantar Lacrimosa. Não. Quem escreveu a música? Qual é o período? Né? Ela faz parte de uma obra maior? Ela é uma canção ou ela faz parte de uma obra? Tem que estudar como ela foi aí feita você vai para se colocar contextualização, nela. E que instrumento saiu usava melhor. na época, como se ouvia entendi. aquela música, onde cantava antes, né? Foi escrita para cantar em que lugar primeiramente, né? O que o mundo vivia naquele período. Assim você constrói a interpretação. Primeiro a experiência vem, circula por você e aí você oferece uma experiência que você já teve com a obra, entendeu? Então, estar nessas frentes, para mim, tem sido, assim, incrível, né? É um processo Maravilhoso. difícil. Difícil. Prazeroso ao mesmo tempo. Não, é desafiador, mas dá uma satisfação, que é o que eu costumo dizer, o dinheiro, ele paga as horas, mas o prazer que você tem em fazer um trabalho desse, em ver os seus alunos realizando e se alegrando com o que realizam, não, isso o dinheiro não paga,
entendeu? Paga as horas de trabalho, mas isso o dinheiro não paga. Então, é muito, muito gratificante. E é claro, estamos sempre sendo orientados pelo maestro. Porque eu faço esse trabalho, aí parece que terminou, né? Não, aí o maestro vem para fazer a regência. Entendi. É sensacional, não é? É sensacional. E quem que pensa na escolha das músicas? Todos podem dar opinião? Todos podem dar opinião, claro. Mas é claro que sempre tem um norte, né? É para que momento? Vamos cantar na Páscoa? Vamos cantar no Natal? Entendi. Então, isso já dá um norte, né? E é claro que depois a gente tem que ver a capacitação técnica, ou o que tecnicamente tem que ser feito para realizar aquele repertório. Então, não pode ser assim, vamos cantar, eu não sei, Querubino de Tchaikovsky, né, maestro? Que exige lá um esforço. Um embasamento muito interessante. Então, a gente tem que pensar em que momento você insere o repertório. Mas opinar todo mundo pode. Depois a gente chega no consenso, né, Cláudia? E aí vamos pensar então na apresentação comemorativa agora. Que tipo de solos, de peças especiais o público vai poder assistir, hein? Olha, o público tem que comparecer. Porque dá um spoiler. Esse repertório está sensacional. Nós teremos Laudate Dominum de Mozart, que é solo de soprano e o coro no refrão. Da maravilhosa solista Patrícia Cari, de uma voz, não tinha falado, são surpresas, né? Essa foi uma surpresa que logo do início, como assim uma voz dessa, cantando desse jeito aqui no campus, foi um presente, né? Foi um presente, e com isso a gente fez muito repertório bacana e muito repertório que foi cantado no Natal, né? Então, pronto. Entre parênteses, assim. Com essa regência incrível, gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fica lindo. Vocês precisam comparecer. Deixa eu fazer um parênteses, abrir um parênteses, só precisam aparecer lá 1h30 antes, pelo menos, para retirar o ingresso. Fecha parênteses, continuamos. Agora, o Madrigal, ele vai cantar em 3 momentos. Vai cantar 3 músicas, porque a apresentação é do coral. O Madrigal nasceu do coral. E o Afrojazz, que a Savana vai falar daqui a pouco, também nasceu do coral. Então, nós vamos participar, como filhos que somos do coral, né? Entendi. Com 3 músicas. São poucas, mas são músicas que vão satisfazer. Uma delas é Lacrimosa, de Mozart, que faz parte de um Requiem. Também 1700, então já está ali no período clássico, né? Depois vamos cantar também Ave Maria de Jacob Arcadelt. Meu Deus, lindo demais, gente. Aí é Renascença, 1500, aquele período muito diferente do que a gente vive muito no relógio, na pulsação. Não, essa música vai te remeter para outro lugar, você vai ter uma experiência fantástica, eu garanto que vai valer a pena. E depois também teremos The Lord Bless You and Keep You, que é de um compositor vivo. Incrível isso, né, maestro? Poder cantar tendo o compositor ainda vivendo entre nós, né? E um compositor reverenciado no mundo todo, um compositor completando 80 anos agora esse ano. Exatamente. Britânico. A Coroa Real tá fazendo lá muitas homenagens, os cantores reais para esse compositor. A música é maravilhosa e ela é uma bênção aarônica. Fala que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Então você imagina isso com a melodia, com a harmonia, o que vai ser. Vai todo mundo sair abençoado. Vai ser lindo demais. É um repertório podemos ter certeza disso. Pode, vai valer. E na sua experiência, Patrícia, conta aqui pra gente como que a participação no coral impacta o crescimento artístico e pessoal dos integrantes? Porque o maestro já falou bastante sobre isso, né? Mas a tua visão, qual que é? Cláudia, olha, eu sei que todo mundo, quando a gente vai falar do coral aqui nesse campus, a gente sempre fala que é um lugar onde só tem exatas, né? Então, para quem é de humanas e de artes, você pensa assim, é um deserto, né? Porque você não tem aquele lugar para abstrair, né? Então as pessoas estão sempre calculando, derivando e programando, né? Eu acredito que o coral aqui nesse espaço, ele é um oásis. O lugar onde, naquele momento,
As pessoas vão, e ali nós temos servidores, professores, né? Alunos de graduação, de pós, e também da comunidade externa, né? É o momento que a pessoa vai para ter contato com o que é ser humano. Ali ela vai pensar no corpo, que é exatamente o que eu vou fazer, a preparação, aquecimento vocal, é exatamente isso. A pessoa chega, cada um chega de um jeito. Muito calor, muito sisudo, chega correndo, chega preocupado, chega falando demais, sabe? As pessoas chegam naquele lugar, então, ela vai ter contato com o que é ser humano. Vamos respirar, vamos pensar no peso do corpo, vamos pensar na respiração, vamos tirar a tensão desse lugar. Vamos pensar, né? Porque tá uma coisa inerente do ser humano que é pensar. E é a arte é inerente ao ser humano, né? E normalmente nessa loucura da vida, ninguém tá muito preocupado tá em difícil. centrar em algum lugar, né? Então você tá fazendo esse papel para deixar todo mundo mais ou menos daquele Então, jeito esse que momento, precisa. esse momento do coral dentro da universidade e até para as pessoas de fora, porque para muitos externos, o coral é o único lugar, é a única oportunidade que a pessoa tem de ter contato com a arte. Então, a universidade tem feito um trabalho incrível, oferecendo esse espaço, a infraestrutura, o maestro, os monitores, o equipamento, É sabe? legal de se sentirem parte também, né? Pertencentes a esse pertencentes à USP. grupo, Isso sabe? é importante. Em cada um vem de um lugar, mas ali nós somos o coral. Nós pertencemos a um naipe, os colegas do naipe, você senta perto dos colegas do naipe. E é um ambiente gostoso demais. Do jeito que você está falando, Dá vontade, imagina a não dá de próxima participar, vez dá que vontade. vocês abrirem as inscrições, hein? O que vai isso. acontecer? Não vai ter, É um lugar que não vale vai a ter, pena estar. Vai ter vaga para todo mundo? Olha, Vamos ter que gente, abrir mais um, A mais gente vai um ter que coro construir aí. um anfiteatro só para o ensaio do coral. Mas eu acredito que o coral, ele representa isso, esse oásis, esse lugar de pertencimento, de viver a humanidade, saber que você é mais do que você faz, está além, sabe? A arte tem esse papel, né? Nem E o fale. coral tem desenvolvido isso aqui. Eu imagino que você esteja fazendo um belo trabalho, não é mesmo, maestro? Isso mesmo. Tá aprovada? Savana, conta aqui pra gente agora. Você trabalha com coral Afro Soul Jazz, que muita gente não ouviu falar ainda, mas você já vai contar. Sim. E também como educadora musical no Projeto Guri, como eu falei no início, né? Mas como é que essas experiências dialogam, né? Tem como dialogar entre elas? Elas precisam, né? Porque a educadora é uma só e elas fazem parte, né? Dar aula, né? O dia inteiro para criança e adolescente e na quinta-feira à noite, né? Hoje é dia de ensaio do Coral Afro. Chegar lá e ter muitos adultos que tiveram um dia corrido como o meu e que precisam aterrar no chão, respirar fundo e se concentrar para essa atividade. É muito interessante porque eu carrego a bagagem de trabalhar com as crianças, Cláudia, e a criança, ela tá lá para aprender música através da brincadeira, através da ludicidade, através da alegria, da diversão, né? Então, eu preciso ter a didática para ensinar a voz com elementos que fazem parte, né? O que me ajuda bastante é que eu tenho um filho de 9 anos, então eu tô dentro desse mundo, né, com eles. E é muito bom a gente estar nesse mundo, né? Voltar a pensar como criança. E quando eu chego para o ensaio do Coral Afro, eu trago comigo essa bagagem, né? De fazer a brincadeira, a coisa da descontração, de deixar o corpo livre, de se divertir, de sorrir, de se sentir parte daquilo, que é uma das coisas mais cativantes, né? Em cantar junto. E o outro lado da mão também funciona, né? Essa questão de estar lá no Coral Afro. Faço minhas palavras da Patrícia também, porque tá com o maestro do lado, ter alguém que vai lá e quando você tá na regência, naquela música em específico, ter alguém que vai lá e pega na sua mão e faz assim, é uma São os coisa toques assim, necessários, né? Sim, para mim é um tesouro na vida, né? Assim, é uma coisa que a gente não acha em nenhum lugar. Alguém que te pega literalmente na mão e te ensina a fazer, a aprender com a maestria que ele faz, né? Então, esse outro lado também. Então, depois que eu comecei a trabalhar
como preparadora vocal do Coral Afro, eu levo essa bagagem também, dessa coisa da seriedade, dessa coisa do profissionalismo. Compromisso, Do né? compromisso, porque a criança, às vezes, ela fica um pouco com o pé atrás, se você considera que aquilo é só lúdico, que aquilo é só criança. Tem criança que leva muito a sério, gente. Assim, eu tenho alunos, né? Se envolvem demais, né? Aqui no Polo de São Carlos, tem os alunos de canto, né, que eles integram um madrigal. A gente canta música popular, é um madrigal, porque é o nome de um grupo de canto só de cantores, né? Escolheram o instrumento canto, né? Fofos. Cantamos música popular, né? E entre outras também, folclóricas, enfim. Mas essa coisa de levar o profissionalismo, essa coisa da altericidade para eles. Então, fala, olha, isso daqui é importante, isso daqui é uma mensagem que a gente precisa passar. É uma via de duas mãos, né? E elas conversam muito bem e fazem do meu trabalho algo que é leve, algo que é sério, algo que eu amo fazer o que eu faço. Aproveita, conta Graças a do tudo. coral pra gente. Como surgiu, quanto tempo sim. faz. Sim, o coral, ele lançou, ele estreou mesmo em 2022, no mês de comemoração Novembro Negro, mas o maestro pode até contextualizar melhor, porque isso foi um sonho de antes da pandemia. Eu nem morava aqui em São Carlos ainda, né? Foi uma conversa e um sonho. É isso mesmo. Então, o Casimiro, que é um líder comunitário, líder do movimento negro aqui em São Carlos, ele me procurou... Lá da ESC, né? Isso, da ESC, servidor da ESC. E ele perguntando se a gente não poderia fazer uma apresentação conjunta para... não, na verdade não. Na verdade foi anterior, né, à pandemia. Isso foi em 2020, comecinho de janeiro de 2020. Chegou, vamos conversar, porque você fez um trabalho aqui há anos atrás, Zumbi, uma cantata Zumbi, Comandante Guerreiro e tal. Não, fui eu mesmo que estava regendo. Então era o Madrigal Revivos, olha só, Madrigal Revivos lá de Ribeirão, que a gente fez uma obra rememorando a luta de Zumbi dos Palmares, e a gente veio aqui cantar na fazenda... Do Pinhal, na fazenda Santo Antônio do Pinhal. E ele foi lá e assistiu isso. E depois ele falou, olha, foi você mesmo que veio aqui, não era eu que estava regendo aquilo lá. Falou, olha, então, quem sabe a gente faz uma coisa conjunta, ou você faz um trabalho, alguma coisa. Ok, ok. 2020, não, vamos fazer, tem um repertório aqui, ele me deu um livro, tal, não sei o que, papá, vamos fazer. Bom, isso foi janeiro de 2020, em seguida veio essa pandemia. Paramos aí 2 anos. Ok, depois de 2 anos, 2022... Ele não esqueceu? Não, e nem eu esqueci também. Oi, vamos retomar essa conversa, como é que tá, não sei o que, não, vamos fazer. E aí sim, aí que veio, não, vamos fazer isso daí e vamos pegar um momento, que é então 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, de 22, né? Em que a gente foi preparar uma coisa junto com o coral da USP, né? Então, foi a primeira inserção. Então, eu comecei a ensaiar lá isso era novembro, mas a gente conversou no começo do ano. Em julho, eu falei, a gente não pode deixar isso para agosto, setembro, que não vai dar. Eu vou começar com eles em julho. Quer dizer, plenas férias, eu vou começar com eles em julho. Em julho eu comecei. Não gosto de deixar as coisas para depois, assim, né? Deixo as minhas coisas para depois, mas essas coisas eu não deixo. E eu já quis começar a trabalhar. Em julho a gente já começou a trabalhar, e aí foi um trabalho árduo, um trabalho bastante grande. E aí nós fizemos esse trabalho comum, aí depois, ok, começamos o trabalho e vamos terminar o trabalho. E agora, tchau? Não. Com o Sérgio envolvido, isso não pode acontecer. Não, com o Sérgio e com essa questão do movimento negro, né? Como que vou deixar esse pessoal na mão e depois parou assim simplesmente? Não, é impossível. Isso aí aí entra uma questão de consciência social, né? Entra uma questão de eu tenho que fazer.
né? É minha função? Não, tem tantas funções, mas essa, se alguém for fazer, sou eu que tenho que fazer. Então, vamos lá, vamos começar. Continuei o trabalho. Então, foi mais um, né? Já não tinha tempo para aquele, mas mais um, vamos montar e vamos fazer. E aí foi. Aí, nesse meio, logo depois desse tempo, aí a Savana entrou também. Ela chegou lá e falou, para conhecer e tal, não sei o que, eu não posso entrar no coral da USP, não, eu posso vir aqui. Venha lá. E chegou lá e não saiu mais e se apossou assim na coisa. Foi um negócio impressionante, né? Essa vontade, a entrega dela, a disponibilidade dela, foi um negócio muito bacana, né? São essas surpresas, né? Mais uma surpresa é São Carlos, né? Né? Aí, Savana. Foi. Aí a Savana pode continuar. Continua, então. É maravilhoso A partir da tua trabalho. entrada. Isso, a gente começou, né? Eu entrei faltando 2 meses para essa apresentação. A gente se aprontou ali, né? E aí começou um novo ano. E aí o maestro já me indicou, falou, olha, vamos trabalhar a questão, né? Aí depois eu fui falar para ele, falou, olha, eu tô cantando aqui porque eu quero voltar a cantar em grupos, né, de coral, enfim, aí ele me falou, olha, então vamos botar o povo para cantar aqui, vamos trabalhar a questão da técnica. Aí depois que eu fui falar para ele que eu já trabalhava, né, com isso, que é o meu sustento, né, o canto coral, aí começamos o trabalho, questão de repertório, a gente teve uma história, assim, muito bonita, assim, para dar contexto ao nome mesmo, assim, né, o nome Afro Soul Jazz, a gente começou pelo afro ali, né, as canções em vários idiomas africanas ali, trabalhando a questão de uma voz uníssona, que tivesse uma uniformidade, depois começamos a trabalhar em cânones, outras vozes, né, pensando isso, né, que todo mundo que entra, não necessariamente é envolvido com música, e é o que a gente chama essa coisa de ter as portas abertas para a comunidade. Lá a gente fala aquilombar, né? Então, a gente abre as portas para todo mundo, né? Todos que queiram cantar com a gente e passar essa mensagem. E é um trabalho muito bonito, porque as pessoas, elas já entram e já se sentem partes disso, né? Depois o repertório foi indo aí pro caminho, né? Das músicas, canções africanas em vários idiomas. E o ano passado a gente teve uma mudança, assim, no repertório, que eu percebo, assim, que foi uma coisa que dá total sentido pra gente, que hoje a gente canta o soul music, né, tem os Olhos Coloridos, do Macau, tem o jazz, né, o afro jazz, do Canto de Ossanha, do Vinícius de Moraes e Baden Powell. Então tem todos, né, afro, soul, jazz, tem funk, tem samba, o repertório é uma delícia. Ninguém se envolve quando vocês estão cantando, né? Né? Fica todo mundo quietinho, só assistindo. Não. O que mais me chama atenção é que é um coro que ele tem a sua diversidade, né? E ele é um coro que ele tem muito movimento. E é uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante, essa coisa do corpo, essa coisa da soltura. E a voz, ela caminha por esses lados também. Você nem tá brilhando os seus olhos. Imagina Imagina que você gosta de fazer isso. Nem um pouco, né? Amo. E o que mais te emociona ao ver o coral completar 10 anos e realizar esse grande concerto aí de comemoração, hein? Olha, é justamente estar aqui, sabendo, né, tendo ciência de tudo que vai acontecer nesse dia. O que mais me emociona é a diversidade de estéticas musicais que vai ter nesse dia. Então, assim, quem vai assistir vai poder ver canções do coro da USP, né, que passeiam pelas canções populares e sacras também. O madrigal com as canções de música erudita e o coral Afro Soul Jazz, que traz esse repertório dançante, né, que traz essa questão da mensagem também, da conscientização, né, racial e tudo mais. Para mim, o que me encanta é isso, é ver todas essas coisas e o maestro lá, né, regendo todas elas e nos direcionando e fazendo tudo isso acontecer. São muitas coisas distintas, né? É muita responsabilidade e é muito bonito ver todas elas conversando junto. Com certeza vai ser surpreendente. Surpreendente. Patrícia, agora eu vou voltar para você, hein? Qual memória especial você guarda do madrigal, da preparação dos solos para apresentações importantes? Você deve ter ali alguma que... Alguma? Não, tem muitas, Cláudia. Ixi. Mas puxa ali aquela... Nossa!
É porque o trabalho é muito intenso, a gente se entrega demais. Então, assim, tudo que a gente faz marca, sabe? Imprime na nossa alma. Cada semana que a gente se encontra, a gente não sai a mesma pessoa. Agora, eu poderia dizer, e o pessoal do Madrigal, espero que concorde comigo sobre isso, né? Quando, no ano passado, quase nessa época, né? A gente começou em novembro do ano passado, um mês antes do concerto de Natal. Então, eu resolvi atender um chamado que o maestro sempre fazia ali no coral, sabe? Pessoal, vocês precisam se mobilizar, fazer duetos, quartetos, octetos, porque isso traz um movimento pro concerto, entendeu? Então, no momento o coral canta, depois pode vir um dueto, um solo, depois o coral, e depois um quarteto, e o coral junto. Então, traz um movimento, né? Falei, vai ser esse ano que eu vou atender esse chamado. Então, eu convidei algumas pessoas de cada naipe. E quando nós nos reunimos ali no Fernão, no primeiro dia que eu trouxe as duas canções, porque em um mês foi recorde, né? Ó, o Fernão, o Fernão. Abrir um parênteses. O Fernão é auditório do ICMC, tá, gente? A gente vai falando aqui muitos termos que para nós são naturais, né? Mas para quem tá lá do não parece uma pessoa, né? A gente ensaiava na pessoa. Não, é um espaço físico, né? É o auditório. É o auditório. E quando eu passei as vozes, eu falei, vamos timbrar? Vamos ver se todo mundo tá com a sua voz na mente antes de cantar. E nós timbramos. Cláudia, foi muito emocionante. As pessoas choraram. Choraram. Meu Deus, que coisa linda. E nós nem tínhamos cantado, sabe? O fato de você colocar a sua voz junto com a voz de outra pessoa é como uma união de alma, sabe? Casou. Porque a voz, ela é o fruto da sua própria alma, né? Se você pensar o canto, ele é fruto do ar. Né? Aqui no físico, se o ar não passa pela prega vocal e encontra os formantes, ele não cria o som, né? Os pontos de ressonância. Então, é o ar. E o ar, muitas vezes, na psicologia ou na história, ela é o sopro de vida, né? Da pessoa. Entendeu? Então, tá muito ligado à questão de cantar da alma, do que você sente, quem você é. E eu acredito que aquele momento, quando a gente uniu, é como se a gente tivesse se encontrado, sabe? Como se a gente sempre tivesse que ter se encontrado. Sabe esse tipo de coisa? Quantas vozes eram? Nós estávamos em 9 pessoas. Em 9. Agora já somos 15. Foi então, muito incrível, assim, então existe, sabe? assim, como que a gente chamaria 15 pessoas? Não é um dueto, não é um quarteto. Não, é um madrigal. É um madrigal. Exato. Só para esclarecer também, nesse campo, né? Então, madrigal é um coro pequeno. Tá. Né? Então, madrigal é um coro pequeno. E esse nome veio desse período da Renascença e tal, do Renascimento, em que os compositores faziam peças para coros pequenos e que se chamavam madrigais, né? Isso, então, fazia uma peça madrigal. E o grupo que cantava essa peça passou a se chamar madrigal. Então, hoje em dia, quando a gente fala de um grupo coral pequeno, a gente fala de madrigal. Assim como é o madrigal também no Guri, né? O madrigal é um coro pequeno, normalmente mais selecionado, né? Porque é menor, você precisa ter mais autonomia para poder cantar, né? Você não pode depender de outras pessoas. Sim. Então, é isso, o madrigal é isso. Gente, o que a gente está aprendendo hoje, a gente não tinha nem ideia disso tudo, não é? Olha que bacana, uma lição aqui que a gente está, né? Savana, já que ele falou do Projeto Guri, vou jogar para você. Alguma experiência do projeto trouxe aprendizado que você aplicou no coral Afro Soul Jazz? No coral afro? É essa questão da ludicidade, de trazer a leveza que a criança usa no dia a dia, assim, no fazer musical. Eu acho que... mas teve um momento, você me perguntou sobre o momento, né? Esse ano, o Madrigal do Guri cantou no Festival de Coros aqui em São Carlos, que é um evento maravilhoso que tem todo ano aqui na cidade. Muito bem organizado, Flávia Bombonato e toda a equipe, estão de parabéns. Eles fizeram uma apresentação com músicas do Gilberto Gil, para homenagear o Gil, que está encerrando a carreira, né? E foi no mesmo dia que o Coral Afro fez a apresentação também, né? Que o Coral Afro Soul Jazz foi todos na sexta-feira.
E nesse dia eu estava na regência do coral afro também, o maestro Sérgio estava no piano, né? E aí eu chamei eles para aquecer junto na sala. E assim, o professor, ele sabe da diferença dos grupos, né? Então, assim, a criança tem isso, e o adulto ele tem isso. As coisas se conversam e se ajudam, né? Mas eu falei, gente, vamos lá aquecer, porque eu sou dessa, sabe? Sou dessas mães que pegam no colo e chama para aquecer, fala assim, você chegou atrasado no aquecimento, você vai ter que se aquecer sozinho, né? Mas assim, essa coisa, eu sempre, desde quando eu era, assim, uns 15 anos atrás, que fazia teatro musical, eu sempre puxava todo mundo para aquecer, enfim. E aí a gente foi numa sala, lá, né, no centro de convenções lá que foi, pegamos uma sala e começamos a aquecer a voz. E aí, de um lado, assim, uma meia-lua tava o guri e de outro lado tava o coral afro. Quando eles começaram a fazer, para mim aquilo foi legal e foi normal, assim, né? Eu estou acostumada com isso, né? Mas aí eu comecei a olhar nos olhos deles, assim, o pessoal começou a se emocionar e se emocionar mesmo, assim, lágrimas, né? E aí eu falei, gente, eles estão percebendo a diferença, o que é o som deles. E para mim é um trabalho que é um trabalho que a gente faz ali, né, no dia a dia. Eles são frutos do meu trabalho. Foi tão bonito isso, ver toda aquela galera, foi lindo. Até tem uma coralista lá da Soul Jazz, a Bruna, ela, eu lembrei quando eu era criança, né? E foi muito bonito. Aí a gente passou o trechinho de cada começo de música, né? Então, assim, a gente vai treinar as entradas. As crianças começaram a cantar, sabe quando você percebe, assim, que a aura do ambiente muda? O coral afro, né? Meio que arregalou o olho, assim, né? Falou, nossa, é isso, né? E aí, eles passaram as entradas, as crianças ficaram impressionadas, principalmente com os graves, né, dos homens, porque elas não... Os meninos que fazem parte do madrigal, eles estão ali na muda vocal ainda, né? E tudo mais. Alguns já estão mais formados, mas a gente sabe que a muda vocal do homem vai até 21 anos, né? Demora um tempão. E aí foi muito legal esse momento, assim, falar assim, cara, as duas coisas realmente se conversam, eu sei disso, porque é uma coisa que eu atuo nisso dia após dia, mas ver as duas coisas, essa integração, assim, acontecendo, foi tão bonito, foi tão emocionante e facilita tanto o nosso trabalho quando tem essas integrações com outros projetos, né, e Imagina. Partilhar dessas histórias, assim, Bacana a gente falar sobre isso, né? Sim, porque a gente imagina, são universos que a gente não participa sempre, né? Então é bacana a gente conversar para entender também, né? Não vou lá só ver o coral, não, olha quanta coisa envolve uma apresentação, né? certeza. Quantas emoções. Falando em emoção, Sérgio, como que você percebe o impacto do coral na vida dos integrantes na comunidade aqui de São Carlos, hein? Nossa. Olha, que é uma perguntinha boa, hein? Olha, às vezes a gente lá na frente, principalmente no coro que é grande, a gente acaba ficando muito distante, né? No coral afro a gente é mais próximo, no madrigal mais próximo ainda, né? Mas no coro, quando é grande, a gente é muito distante. Então e é tudo muito rápido, né? E eu sou muito... meu trabalho é muito direto, é muito objetivo, assim, eu gosto de brincar bastante, assim, né, mas aí a hora que eu foco e, né, não vem brincar não, porque a coisa, né, e é isso que é legal também o trabalho, por exemplo, que eu vejo com a Savana lá, porque a gente equilibra, né, porque às vezes eu tô sério demais na coisa lá, ela vem e desanuvia e faz a coisa dela, mais no lúdico, e isso é muito bom, lá no Afro é muito legal isso. Mas aí na hora a gente não consegue ver. Então a gente às vezes acha que, às vezes percebe, às vezes não tem noção do que é isso, do que representa essa atividade para cada um. Mas os relatos individuais aí são de matar. Cada pessoa, e a todo momento, hoje mesmo, terminamos o ensaio, uma pessoa veio quase chorando, falando muito obrigado pelo momento, e volta e meia isso acontece. Fora os relatos de mudança de vida e de mudança, não só mudança de vida, mas como que aquilo sustenta a vida daquela pessoa. Casos em que, por exemplo, estudantes de graduação ou pós-graduação que falaram que o coro é que deu o sustentáculo para ele se manter no curso.
E isso não só aqui, mas também em várias situações dentro lá do coro lá de Ribeirão Preto, ou dos coros de Ribeirão Preto. São inúmeras as vezes que as pessoas chegam para mim, chegam com relatos impressionantes e relatos muito emocionantes, relatos muito intensos e muito pessoais, né, de modificação de suas vidas, né? E isso não tem o que paga, né? Você fala aqui, eu estou no lugar certo, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a gente faz todo esforço, mas isso, um relato desse, fala, pronto. tá tudo certo. Foi aquilo que a Patrícia falou, aquilo, né? Não é dinheiro que pague, não é, né? Então, assim, você faz, ou faz de graça, né? Ou não sei o quê, mas essas... isso eu acho que é a essência mesmo do nosso trabalho, sabe? Porque aí traz essa coisa do que a Patrícia falou da humanidade, né? Isso que falta na gente, né? Um dos pensamentos que eu tenho é da sensibilização, né? Então eu tenho a sensibilização, essa é uma das atividades primeiras ou das funções primeiras que o coro tem, sensibilizar cada uma das pessoas. Caramba, a gente fica aqui pensando, né? Porque eu também já participei do coral, então eu fico aqui, e quantas emoções mesmo que a gente passa, né? Só vivenciando. Fica a dica, viu, gente? Ó, quem sabe vocês querem vir cantar aqui, de repente. E eu posso dizer uma coisa, e a coisa que eu gosto muito de falar. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você participar, e outra coisa é você participar e subir no palco. Uma coisa é você tem um senso crítico, você critica aquela apresentação, assim, não, foi bom, não sei o que, papapá. Agora, outra coisa é você, de posse do teu conhecimento, subir num palco e se colocar para cantar. E isso é uma coisa que não sei nem o que dizer, né? Faz a diferença toda na vida de qualquer pessoa, né? Tem que ter essa experiência, tem. Não é? Todo porque é muito fácil a gente falar, né? Olha só, mas por que isso? Ou, né? Por que não foi aquilo? Criticar todo mundo. Tem sempre algo para falar, né? Mas vamos participar, vamos entender, né? Até chegar naquele momento o que passaram, né? Exatamente. E nós estamos falando de todos esses grupos, de todos os grupos nós estamos falando de coros amadores, né? Não são coros profissionais, nem coros de estudantes de música. São coros amadores, né? É uma outra linguagem, é uma outra especialização. A especialização dos regentes, dos instrutores, né? Dos orientadores, também é uma especialização, né? Não tem a ver nem com uma regência, nem com a ver com o ensino de quem faz a música ou na graduação, etc. e tal, né? É uma outra história, né? Tanto é que nós somos ligados a uma outra pró-reitoria, que é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Todo o nosso pensamento é ligado à cultura e extensão. Mesmo tendo a música lá em Ribeirão, tem muita gente que estuda música lá, devem participar também dos corais de lá, óbvio, né? Mas não é só isso, né? Tem também os que são espontâneos e que realmente podem se doar ainda mais, de repente, né? Exatamente. Porque não entendem, como a gente está falando aqui, a gente está entendendo bastante coisa, né? São amadores porque amam. Exatamente. Legal. Amam muito. Ô, Patrícia, conta pra gente que novos projetos ou ideias que você gostaria de implementar no coral ou no Madrigal? Tem algumas ideias assim? Nós temos projetos aí que estão na manga, né, maestro? Pode contar algum assim? Só dar um spoilerzinho, de repente? Nós temos a intenção de o ano que vem nós começarmos a oferecer para o coro essa questão de entender melhor a partitura, de sistematizar cada dia mais a fisiologia, né, o corpo. A gente já percebe muita diferença no corpo quando eles respiram, na boca quando canta, né, que a posição é diferente. Na verdade, a posição é a posição que você nasce fazendo. Quando a gente começa a estudar, eu sempre digo, observa um bebê dormindo ou filma você dormindo que você estará respirando certo. O problema é que quando você acorda, você faz errado, não é mesmo? Ou você vai crescendo e vai adquirindo coisas erradas, né? Assim como a gente nasce sem medo e vai adquirindo depois que nasce, mesma coisa são os vícios errados na articulação, na respiração. Vai adquirindo consciência corporal, né? E aí, exatamente. Então, a gente já pode perceber hoje, no coro,
uma consciência no respirar, na boca, como pronunciar, no relaxamento. Na verdade, uma das palavras-chave para o canto é o relaxamento. Tem uma tensão, mas tem um relaxamento. E essas coisas têm que estar muito bem colocadas. Então, a intenção é continuar trabalhando de uma forma a chegar em repertórios que a gente deseja fazer, né, maestro? Então, que dependem desse vazamento, exatamente, né? tanto um grupo quanto o outro, né? Todos os grupos. Então, a exigência técnica e de leitura, etc., acaba sempre aumentando. Sim. Então, agora, por exemplo, se a gente quer fazer alguma coisa um pouco mais desafiadora, precisa desse instrumental de leitura, né? E não é um bicho de 7 cabeças, Não, né? de jeito Tá? nenhum. E, por sinal, né? Aqui uma notícia interessante, né? Tcharam. Na semana passada, o Coral Afro começou a ter aulas de leitura musical. Incrível. Olha só. Ah, É Você, incrível, Savana? Não, é um Não. outro professor. É um outro Tá muito professor. jóia, muito. Que se Mas é agregou, interessante porque né? acaba sendo necessário. Até acaba os próprios necessário. coralistas É uma devem ferramenta. sentir necessidade, né? É uma ferramenta. Porque a leitura do repertório é muito mais rápido, né? Tudo vai mais rápido, né? E com mais qualidade, né? Com mais intensidade, né? Muito bem. É um Savana. progresso. Muito, nem diga. E que eles próprios acham que é necessário, até os próprios coralistas, né? Ô, Savana, que mensagem que você deixaria para futuros integrantes Tá. ou para quem está conhecendo o coral agora? Acabou de descobrir que aqui tem coral na USP de São Carlos. Tá, vou falar, assim, especificamente do Coral Afro Soul Jazz, né? Para os futuros coralistas, eu diria para vocês que vocês estão fazendo parte de uma história muito bonita. O pessoal, essa coisa de aquilombar, o pessoal, eles se sentem tão parte disso que a gente tem um integrante, o Benê. Toda apresentação, ele reúne num material as fotos, assim, é como se fosse um álbum de foto, uma linha do tempo, e tem tanta história bonita contada lá. E acho que essa história começou lá na década de 90, quando o maestro foi fazer lá na Fazenda do Pinhal. Eu fiquei muito emocionada, a gente foi fazer uma visita lá na Fazenda do Pinhal, e que eles estavam com um projeto de escavação das senzalas, eu participei junto com meu filho, maravilhoso. Não sabia. E eles trouxeram esse álbum de foto com o maestro na década de 90. Aquela peça. Que demais. Olha lá, que não é mentira, hein? Você Não é estava mentira. lá mesmo. Bailarinas vestidas de baianas, né? Olha Com lá. aqueles vestidões, assim. Uma coisa, assim, dessa emoção, pegada bem gente. teatro musical, que é uma coisa que eu amo de paixão. Então, futuros coralistas, vocês vão fazer parte de uma história muito bonita. E aí é pra quem não conhece, né? Quem não conhece, a gente tem o perfil no Instagram, Coral Afro Soul Jazz. Lá tem uma das nossas coralistas que alimenta esse grupo, esse perfil no Instagram, no caso, né? A Amanda. E lá a gente conta a nossa história, então tem os nossos ensaios, as nossas apresentações. Vão assistir a gente no dia 25, lá no Teatro Municipal, às 7 horas, 7h30? Às 8 É 8. horas. Às 8, não é apresentação de criança, Às né? 7 Olha, já pode chegar para ir tirando os ingressos. Ah, sim, chegar Verdade. antes, bem lembrado. E então, vão nos conhecer lá, é um coro que sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E Falta cantar essa música, hein? E sugestões não faltam, porque o pessoal, assim, ó, de planejamentos nessa coisa do futuro aí, o pessoal tá bem empenhado, temos muitos sonhos. E podem, eles que estão lá atrás, serem inseridos neles, né? Nos sonhos. Sim, entre em contato através lá do perfil no Instagram, Aham. que a Amanda direciona, explica os ensaios e tudo mais. Vou te Legal. perguntar a mesma coisa, Patrícia. Não, eu ia até Vou te perguntar a que mesma você coisa. comentou assim, o que vocês têm pro ano que vem? Nós temos várias coisas, mas uma das coisas é o ensaio aberto para a comunidade, que as Uau. pessoas já começaram a procurar, né? Imagino. Nós podemos assistir pessoas de outros grupos também, podemos assistir os ensaios, né, para ver o vocalize, né, a técnica vocal e levar isso para o grupo dele. Então, uma das coisas que nós desejamos fazer para o ano que vem é ter ensaios abertos para a comunidade. E trocas são E- prazerosas demais, né? Porque Muito, você, é muito enriquecedor. ele vem aqui ver uma coisa, ele vai lá falar outra, volta aqui e Isso. conta também. Como que funcionou lá, né? Interação, né? Isso. Que E é claro bacana. que isso vai culminar, espero, em algum momento, que a gente possa reunir essas pessoas
e ter ali Novos integrantes. ou então... Uma mescla. Nós temos masterclasses de canto, entendeu? Discussão sobre regência, sobre repertório, entendeu? Eu acredito que a gente caminha para isso. Que bom. Você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo agora? De repente, falar assim, nossa, será que eu posso participar lá do Madrigal um dia? Olha, o Madrigal, ele tem vagas limitadas, né? Diferente, não que o coral da USP não tenha vagas limitadas, mas o coral da USP comporta. Nós temos hoje 80 pessoas, né, cantando. O Madrigal, a proposta é ser exatamente isso, um grupo menor. Então, nós não podemos ter todos os anos ingressos de pessoas no Madrigal. Mas para o coral, podemos, e futuramente teremos aí uma prova que nós estamos precisando de mais baixos, no naipe do baixo. E a prova é pública e qualquer pessoa pode participar, né? Agora, o que eu quero deixar de recado para você que está assistindo é que cantar faz parte da vida. Cantar é viver. É muito bom cantar. Você se liberta de medos, você se expressa melhor, você relembra amores, você mata a saudade e você se conecta. É muito, muito interessante isso que a Savana falou, que quem entrar no grupo do Afrojazz hoje, ela já vai fazer parte de uma história que é muito antecedente, né? Você pega naquela caixa, né, do universo, toda aquela emoção e tudo que já foi vivido, você é inserido naquilo e te ajuda a resolver coisas pessoais da sua própria vida. Total. Porque a arte, ela representa o real, né? A arte representa o dia a dia. Então, nesse momento, nós conseguimos resolver muitas coisas do nosso emocional, do nosso consciente, que pode estar conflitante. Importantíssimo. Mas também o prazer que você vai ter em cantar vai te deixar mais feliz. Sua vida vai ser melhor. Com essa intensidade que ela fala tudo isso, né? Você fica assim, gente, eu vou querer sim. Uau, é tudo isso mesmo. Sérgio, agora é tua vez. Faz um convite para todo mundo ir assistir a apresentação dos 10 anos do Coral da USP, né? Então, bom, fora o convite, então, estão todos convidados. Dia 25 de outubro. É uma data marco, né? Onde seria muito bacana que a comunidade, os pianos estivesse presente, né? A comunidade de cima a baixo, né? Estivesse presente, né? Como reconhecedora desse trabalho e desse movimento, né? Porque já deixou de ser um trabalho, é um movimento, a gente percebe que é um movimento, né, grande. E para o pessoal externo, né, que saiba que essa atividade é aberta e é para você também, como a Cláudia falou aqui, né? Porque essa é uma atividade que é uma obrigação, a cultura, a educação, é uma obrigação do Estado, né? E a gente tem várias formas de fazer isso. Uma delas é isso que a gente oferta aqui. Então, a gente está falando de três grupos diferentes, mas que tem uma raiz, que é uma raiz, a raiz do canto, que, enfim, está baseada naquilo que eu penso também e tal, mas que tem as suas formas. Então, tem essa entrada, tem entrada grande de estudantes, a gente canta, é muito bacana também, isso é muito bacana. A primeira apresentação no ano, de cada ano, é a apresentação voltada para os calouros. Então, juntam lá todos os calouros que entraram, inclusive com seus pais e mães, etc., famílias, e a gente canta para eles. Então, assim que eles entram no primeiro dia de recepção aos calouros, eles estão ouvindo a atividade que o coral tem, né? E isso é muito bacana. Isso já modifica e eu acho até que dá um certo alívio para os pais e mães, assim, opa, eles estão entrando num lugar que é bacana, que é acolhedor e que né, que tem cultura no meio, né? Essa é uma coisa, mas aí, quando a gente pensa nos grupos distintos, então a gente tem as formas de entrada, a gente tem os testes de classificação para esse grande grupo, né, do Coral da USP, mas tem também depois essas audições, né, as formas são diferentes. No Madrigal a gente precisa ter audição para a gente também qualificar, a gente selecionar, isso vai existir no Madrigal, isso existe no Madrigal.
E no coral afro, soul jazz, é um pouco diferente, né? A gente se aquilomba mesmo. Esse verbo é um negócio muito bacana, porque as pessoas vão chegando, né? Elas lá não tem a seleção. Elas chegam, ouvi dizer, né? Parece, isso me lembra e é muito bacana a gente falar de Zumbi de Palmares, porque olha só, quando a gente foi fazer a obra Zumbi de Palmares, eu fui lá na serra, lá no Ceará, lá aqui, né? E aí eu fui ver onde estava aquele quilombo, né? Eu venci aquilo. E aí quando você fala em aquilombar, eram para onde as pessoas fugiam e elas encontravam com seus iguais. E não eram iguais só porque eram negros, mas também outros, quer dizer, outras pessoas. E nesse coral afro é exatamente a mesma coisa. Não é só porque entra negro, porque entra preto. Não é isso. Entra branco, a savana branquinha aqui do jeito que é, né? E outros, e está aberto para quem queira. E esse é o aquilombar, é o receber, né? É o aceitar, né? Então, são formas diferentes. E são todas formas que essa grande estrutura que o ICMC, isso tem muito para dizer também. Quem proporciona isso é o ICMC, através da comissão de ação e integração social do CAIS, através através da comissão de inclusão e pertencimento, que é quem sustenta muitas atividades do Coral Afro. Também a gente tem o CSEX, são as comissões, a comissão do ICMC, né, de cultura e extensão. Também tem um grupo coordenador que envolve todo o campus, né? Todas essas estruturas sustentam essa grande estrutura que é o Coral da USP de São Carlos, né? Que, por sua vez, o Coral da USP de Ribeirão Preto também sustenta, porque eu sou liberado pela prefeitura do campus de lá para vir para cá, né? Quer dizer, eu sou lotado no campus de Ribeirão Preto. Então, não é só a universidade, não é só o campus daqui, mas também o campus Ribeirão, que me libera e fornece, também dá subsídios para eu poder estar aqui, né? Então, assim, a gente está falando já de duas cidades, a gente está falando desse grande pensamento que é a universidade, para propiciar o quê? Todos esses grupos, todas essas possibilidades de canto e todas essas possibilidades de nos assistir, de presenciar, de vivenciar, de desfrutar, de fruir, né? De estar presente, de entrar no palco, né? Tudo isso, né? Por isso a gente pode dizer que é um movimento, né? É um grande movimento que existe hoje em São Carlos, sem dúvida. Uau! Realmente ele fez assim um fechamento perfeito, né? Do que a gente pode imaginar, né? Que seria... Coral é uma coisa simples? Para você que está do outro lado, coral, canta. Canta é um coral. Gente, é muita coisa que é envolvida para que tudo isso aconteça, né? A gente quer passar essa informação para você, porque quando você for lá assistir, você fala assim, puxa, bacana, eu já sei como que eles agem, né? O que está por trás de tudo isso. É bonito a gente conversar e passar para o outro também algo que está nos bastidores, né? Tá escondido, eles não têm essa vivência no dia a dia. Desculpa, só para concluir aqui, então, não sei se para concluir, mas enfim, o Coral Afro Soul Jazz, ele está ligado também à banda Soul Jazz, né? Na verdade, existe a banda Soul Jazz, que é liderada pelo Casimiro Pascoal, que é o grande incentivador desse coral, né? Então, ele tem um espaço, aí a gente ensaia no espaço fora da universidade, né? Que chama-se Espaço Lumbandanga. Vocês podem procurar por isso, ou então Coral Soul Jazz, ou então Coral da USP São Carlos, Coral da USP Ribeirão, em qualquer lugar que vocês procurem isso, vocês vão encontrar um meio de se comunicar com a gente, né? Mas que dá um apoio imenso e que abre o espaço, né? Que abre o espaço para todos estarem presentes lá, né? Isso é muito bacana. Como é possível? Até de fora. Olha lá. E o Anderson, que eu já falei anteriormente, né? O Anderson Alexandre, que é o coordenador do coral, ele compartilhou algumas fotos de apresentações, a gente vai ver agora, né, Júnior? Vai colocar aqui na tela para a gente acompanhar essa foto. Se alguém perceber, Nossa! eu tô lá no meio, viu, gente? Eu tô lá cantando, porque foi em 2015, quando a gente veio cantar, o grupo feminino Zenit, veio cantar aqui no ICMC, e o Anderson recuperou essa foto e falou assim, eu vou mandar para você colocar lá, porque foi como
de repente tudo começou, não é, maestra? Exatamente. Assim, eu participando do Zenit, estava na Rádio USP lá de Ribeirão, cantava no Zenit, e o Anderson, meu amigo, mas a gente, né, assistindo sempre as nossas apresentações, porque eles iam, assim, mas e um coral aqui para São Carlos, né? Eu falei, olha, vamos convidar, né? Faz aí um convite para a gente ir cantar aqui e abrir esse espaço para que vocês também tenham um coral aqui. E deu tudo certo. Olha, que bacana. A partir dessa apresentação, né, que a gente veio fazer aqui no ICMC, aqui no FENAM. O que aconteceu? Olha isso. Catedral. Ai, que lindo! O que aconteceu? Olha lá. Isso. Tudo que vem pela frente. Essa apresentação na catedral. É. Ai, que delícia, gente. Esse concerto é tudo de bom. Pois é. Olha. A emoção. É tudo isso que Olha vocês estão isso. vendo aí, que vocês vão assistir também nessa comemoração dos 10 anos, né? Muita gente Uau, participando. Seu Sai, a Érica. Olha lá. São Carlos. Foi. Foi muito lindo isso também. Tá aqui na escola. Olha, as crianças. Ai, eu Nova me Guião. lembro. A gente cantou Holy Night aí também. Faz tempo É, esse. vamos Nossa, dançar que isso. legal. Olha o Anderson, Legal. o Anderson faz parte, ele tá lá cantando ali, ó. Muito bem. Que Quem lindas propicia, essas quem fotos. propicia tudo isso aqui é o Anderson, na verdade, viu? É que vai atrás de Ele tudo. vai, né? Ele resolve, né, maestro? É. Lembra no início? Você fala assim, não, Anderson, resolve tudo, como que pode? Pode, É. né? Que legal. Aí é o ensaio, que é aqui no Infernão. Aí, você tem que Uau, terminar que com essa foto foto, essa? né? Que foto não é essa? mesmo? Você acha que o Anderson escolheu bem? Hein, olha só. maestro? Fala sério. Tudo de assim, bom. Bacana, né? E você que nos acompanha também pode acessar o site coral da USP, .sc.usp.br para ler as informações que tem lá. E também tem uma galeria de fotos bem legal que a gente vai passar também aqui rapidinho. Ou não, Júnior? Pode agora? Pode, olha lá. Você vai entrar no site e vai ter uma galeria de fotos também para você observar. Tem outros momentos aí das apresentações do coral. Próximos eventos. Tá faltando ali o dia 25, aí já vai... Legal, Júlia. Obrigada, viu? Incrível. E sobre essa primeira, né, que a gente falou lá daquela foto, eu acho que foi bem bacana. Eu acho que o maestro ficou satisfeito, né, com a nossa incursão aqui em São Carlos, né, naquele dia. Ah, foi bacana assim, porque e a ideia era essa mesmo, né? Então o Anderson procurou para, bom, como que a gente pode incentivar as pessoas, chamar a atenção de que a gente pode criar um coral, então, ué, primeira coisa é levar um coral para o pessoal assistir, Pois né? é. E aí veio, E né? aí veio, aí começou tudo. Veio Zende, depois um Que outro legal, momento veio o Revives Revives? também, né? E aí a coisa Aí foi. pronto, É já isso. estamos todos aqui. E você também pode encontrar o coral acessando a galeria dessas fotos e também tem no Instagram, né, gente? Instagram, Coral Coral USP da, São Coral Carlos. da USP São Carlos. Isso. Gente, que alegria, né? Conhecer de perto esse trabalho que une pessoas, emoções, histórias em uma Vidas. só voz, né? De repente, o Coral da USP São Carlos mostra que a universidade vai muito além das salas de aula, muito além, né? E também é um espaço de cultura, de afeto, de transformação. Olha quanta coisa que você pode encontrar aqui. A gente só tem a agradecer esse momento que a gente vivenciou, né? Especialmente ao maestro Sérgio Alberto de Oliveira, que está aqui sempre de lá para cá, de Ribeirão para São Carlos para Ribeirão, né, maestro? Muito obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado a vocês, é um prazer imenso e é muito bacana a gente contar a história, né? A gente mostrar a importância disso tudo e principalmente a gente falar essas coisas para mostrar que às vezes as pessoas falam, não, que bacana fazer música, cantar em coral, que bacaninha, né? Bacaninha. Não, isso não é uma firula, né? Fazer música ou cantar no coral ou essa estrutura não é uma firula. Não é uma coisinha de bacaninha, né? É uma coisa de extrema importância, uma coisa que mexe com a vida das pessoas, né?
Às vezes eu fico pensando muitas, nossa, quando a gente viaja e a gente tem essas movimentações todas, eu fico pensando, nossa, é muita gente que a gente movimenta, é muita gente que sai de suas casas, sai das suas famílias para estar fazendo as atividades. É uma movimentação e que tem uma importância crucial na vida de cada um. Então, isso não é uma firula, isso não é pouca coisa, né? De jeito nenhum. Então, essa importância de fazer música, a gente precisa levar em consideração. É uma coisa extremamente séria. Às vezes a pessoa pode, né, antes dessa nossa conversa, você poderia pensar, cantar. É simples. Canta, qualquer um canta. Não. Calma lá. Pode até ser, né? Mas no capricho. Todo mundo pode. No capricho. Todo mundo pode, mas é importante. Obrigada, viu, Patrícia, Cádia? A gente vai lá te ouvir, hein? Eu espero vai ser demais. mesmo. Espero por vocês. Savana Mirella, que conversa inspiradora, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente também. É muito gostoso falar do que a gente ama, Nem né? fala. E parabéns, claro, né, pelos 10 anos dessa linda trajetória aí em harmonia. Vale ressaltar que o coral é promovido pela Comissão de Ação e Integração Social, CAIS, do ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação aqui da USP de São Carlos. A iniciativa conta com o apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, do Instituto e do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária aqui do campus da USP em São Carlos. E ainda da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Bastante gente junta fazendo o melhor. E eu espero que você tenha gostado, você que está aí do outro lado. Espero que você tenha curtido. Foi realmente uma edição especial aqui do Informe USP São Carlos, celebrando os 10 anos do coral da USP São Carlos. E por favor, não deixe de conferir o concerto de comemoração, hein? Por favor. Dia 25 de outubro, 8 da noite, no Teatro Municipal. Entrada de graça, é lógico. Claro, você só precisa retirar os convites. Aqui no ICMC, a partir do dia 20 de outubro, e lá na bilheteria, no dia do evento, às 7 da noite. Pronto, você já está lá dentro. Todas as informações que a gente falou aqui estão no descritivo deste vídeo. Fique tranquilo que lá tem um monte de informação. E se você curtiu este episódio, por favor, compartilhe com os amigos, com os familiares e todos que se interessam por cultura e música. Isso é muito importante. A gente tem que envolver bastante gente. E confira também, tem bastante, viu, gente? Tem cortes, trechos publicados também em nossos outros canais, no YouTube, além do YouTube, Facebook, Instagram, tem o TikTok, tem o X, tem o Threads, estamos em todas. Então vai ter bastante coral aí espalhado nas redes sociais, com momentos especiais também de cada edição que você vai curtir, sempre para você se emocionar e se inspirar, né? A produção do Informe USP São Carlos é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual eu faço parte, e também do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, com o apoio das assessorias de comunicação das unidades do campus. Foi uma alegria enorme estar com você, pode acreditar, nessa edição especial, que venham mais décadas de música, aprendizado e encontros no Coral USP São Carlos. Não é isso, gente? Isso mesmo. É isso aí. Então a gente se vê na próxima edição do Informe USP. Até lá.